Boa, rapaziada, bom dia aí para todos vocês. Bom sábado, bom final de semana e feliz ano novo para você que está acompanhando esse vídeo agora e você que vai acompanhar esse vídeo provavelmente ali próximo do ano novo ou um pouquinho depois, já em 2024. Vamos trazer aqui a análise de Josa Novales em relação a Romarinho. O Sport fechou a contratação do jogador, ainda não anunciou oficialmente, assim como o Thiago Couto, o Sport não anunciou oficialmente ainda. Riquelme também não foi anunciado, mas já estão no CT treinando. E Romarinho é mais um desses jogadores que tende a ser anunciado aí nas próximas horas ou dias. Romarinho vai ser anunciado como novo reforço do Sport para 2024. E Josa, que cobre muito bem também o Fortaleza, ele trouxe uma análise ali sobre o jogador e também uma análise do momento do Sport com a chegada de Mariano Sosso e até uma projeção, de certa forma, bem realista da Copa do Nordeste. Que eu concordo com o que ele disse sim, porém eu vou na linha mais do pés no chão. Eu acho que um objetivo para o Sport mínimo aí, para essa próxima Copa do Nordeste, é chegar numa semifinal. E aí se pega um Bahia e Fortaleza, tem jogo? É claro que tem. Só que a gente sabe que o favorito é o Fortaleza, é o Bahia, teoricamente, né? Mas isso aí aqui é um papo para daqui a pouco. Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos começar, na verdade, a análise e trazer aqui o react, tá, do que disse Josa em relação à contratação de Romário. Vamos lá. Deixa o like e inscreve no canal e ativa o sino, tá? Não tenho o que dizer sobre isso. O Marinho é um jogador interessante, muito importante para a transição ofensiva, um jogador driblador, um jogador rápido, um jogador que consegue atribuir qualidade na condução de bola. A condução de bola dele tem qualidade, sobretudo porque é uma condução em velocidade. É um jogador que consegue aplicar dribles em velocidade. É também, pouco se fala, um jogador que de quando em quando pode praticar um drible diante daquela linha defensiva cerrada, fechada ali à frente da área. Ele pode perfeitamente praticar esse drible quebra-linhas, né, que vai colocá-lo ali à frente do goleiro, ou facilitar fazer com que ele faça um passe para alguém que também esteja ali à frente do goleiro. O Romarinho é um jogador, portanto, que tem seus recursos. Ficou muito tempo, 5 anos no Fortaleza. A temporada passada foi a exalta do Fortaleza. Nenhum problema nisso. Afinal de contas, o Fortaleza tinha muitos jogadores para a posição, né? E o Romarinho, a meu ver, também é um jogador que precisava, né, de novos ares. Tem algo aí que sempre me chama a atenção, que é o fato de que o Sport vai muito atrás de jogadores do Fortaleza, né? Vai muitos, né? Mas eu acho que o Romarinho é muito diferente, por exemplo, de Matheus Vargas. É muito diferente, por exemplo, de Edinho. E é verdade, viu, gente? Assim, quem acompanha os dois já sabia que seria duas contratações para o Sport de altíssimo risco. Matheus Vargas, que você até pensa, ó, ele é horrível para uma Série A, para uma composição de elenco numa Série B. É uma grande aposta que talvez dê certo, talvez não, mas não era uma contratação para ser feita. É de uma mesma coisa, é horrível para a Série A, para a Série B ficar naquela, ó, para uma composição de elenco numa Série B, talvez pode ser uma aposta válida com muito, mas sendo bem sério, gente, a realidade é que eram dois grandes riscos que o Sport estava trazendo. E eu não contrataria nenhuma das duas peças, tá? O Sport trouxe e os dois foram utilizados ali, de certa forma, até mais do que deveriam, com certa consistência na titularidade. Matheus Vargas nem tanto, perdeu até um gol sem goleiro no jogo contra o Petrolina, cara, foi sobrenatural. Já o Romarinho é diferente. O Romarinho, ele já provou ser um jogador bem interessante para uma Série A. Lógico que não para ser um titular absoluto, mas no mínimo ali para composição de elenco é um jogador interessante para a Série A. Não é um jogador horrível, assim como Edinho e Matheus Vargas, então para uma Série B, em tese sim, é um ótimo reforço que o Sport está trazendo, tá? Tá? Até porque o Edinho, desde que quando ele volta para o Brasil, ele não consegue jogar. Não consegue. Foi um fracasso, um fiasco. Matheus Vargas, ele às vezes conseguia fazer um jogo importante, na maior parte das vezes, contudo, ele tropeçava na bola. O debate dele com a bola era um debate muito difícil. A bola, em geral, fugia desse debate. Então, quando o Sport contrata esses dois jogadores, o Sport estava contratando dois jogadores com rendimento questionável para a montagem do seu time da Série B. Quando o Sport vai contratar o Romarinho, é diferente. O Romarinho não está sendo utilizado pelo Vojvoda neste momento? Não está. Quando o Romarinho foi acionado pelo Vojvoda, evidentemente que teve uma ou outra partida que não foi bem, mas o Romarinho, quando ele foi bem, ele foi muito bem. Se nós pensarmos aí o que foi todo o desempenho dele nas últimas 2 temporadas pelo Fortaleza, podemos e devemos pontuar. Enquanto esteve em campo, na maior parte do tempo, foi muito positivo. O saldo foi positivo. O Romarinho é um jogador diferente, sim, do Matheus Vargas, do Edinho, e acho que sim, é um belíssimo reforço para o Sport. Ah, mas não serve para o Fortaleza. Qual é o problema disso? Fortaleza hoje
tem condição, sim, de fazer grandes investimentos, né? Então, neste caso, o Romarinho, ele passa a não servir tanto para o Fortaleza. Pensemos, o Romarinho é um jogador hoje, né, que poderia estar nos planos de um Atlético Mineiro? Concordamos que não, né? É um jogador que poderia estar hoje nos planos de um Corinthians? Também não. De um Palmeiras? Também não, né? Porque esses clubes, eles fazem muito investimento, né, qualificam muito o seu elenco. De tal sorte que o Romarinho, ele deixa de ser um jogador útil para esses times aí. Ora, o Fortaleza tem feito investimentos também colossais. Colossais. Se nós juntarmos, né, a qualidade do projeto do Fortaleza com a qualidade de alguns jogadores que estão chegando, que em muitos casos é uma qualidade menor do que de alguns jogadores que chegam para Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro e assim por diante, há um equilíbrio aí, porque o jogador pode não ser tão interessante assim, mas esse jogador, junto com o projeto, acaba gerando algo muito positivo para o Leão. Neste caso, o Romarinho também passa a deixar de ser um jogador interessante para o Fortaleza. Contudo, é um jogador muito importante para equipes que vão lutar aqui na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. É um jogador também muito interessante para um time da Série B. O Marinho pode deitar e rolar na Série B. Pode ser que não dê certo, mas ele tem de tudo para ser um belíssimo reforço na prática para o esporte. Belíssimo reforço. Então, o Leão acertou. E está acertando demais. Muito. Antes de eu falar do time do esporte, na montagem desse time, que para mim é um negócio, é uma surpresa extremamente positiva. Fico muito feliz com o que está acontecendo hoje na ilha. Eu quero tocar um pouquinho agora em algumas observações que fez o Roberto Nascimento, né? Primeiro, quando ele fala do Sosso, passa a impressão, sabe, de que está torcendo ainda o nariz ainda para essa contratação, né? Sabe, quando a pessoa não consegue esconder que não está muito feliz, né? Ah, é uma aposta aqui, não sei o quê, enfim. Parece que as pessoas, às vezes, têm saudade de Anderson Moreiras da vida, né? Parece que tem saudade mais do mesmo, né? E aí, quando surge a novidade, a minha resistência à novidade é enorme. Por mais que eu me esforce, eu não consigo demonstrar que eu não estou muito contente, eu quero duvidar o tempo inteiro. Neste momento, é bom ter um pouco mais de generosidade, duvidar menos, né? E dar um apoio maior, muito mais claro, tal, para depois, se for o caso, criticar. Mas depois da atuação. Evidentemente que no vídeo o Roberto faz ali alguns comentários positivos, né? Ele fala, ah, o técnico está trabalhando sério, tal, não sei o quê, mas aí já complicou, diante do que ele falou no começo ali, que era uma aposta, tal, aquela coisa toda. Todo mundo sabe disso. Qual é a questão disso aí? A questão é que ninguém precisa ficar falando disso. Entende? A aparência de que não há felicidade com o contratado vem justamente disso. Não é necessário ficar pontuando isso o tempo inteiro, porque todo mundo sabe que o Sosso é uma aposta para o esporte. Parênteses, tá? Que eu queria falar sobre isso aqui agora, sobre os treinadores. Eu ia fazer um vídeo específico sobre isso, mas vale a pena tocar nesse ponto agora. O Sport contratou Mariano Souza, que de fato é uma aposta, né? Não tem como a gente ter a convicção absoluta que vai dar certo. Mas olha o Santos. O Santos contratou Carille, meus amigos. Eu não gosto, eu detesto, inclusive, o modelo de jogo de Carille. Pode ser que dê certo aí no Santos. Inclusive, o Santos está montando um elenco fortíssimo para essa Série B. Teoricamente, tá montando um time pré-Série A, assim, William, jogador de Série A, Aderlan, jogador de Série A, Juliano, jogador de Série A, que já vem em declínio, mas tem um status ali e tal, é um jogador para uma Série B, teoricamente é bom jogador. Jorge, jogador de Série A, apesar de estar péssimo nas últimas temporadas. Otero, eu acho isso aí horrível, tá, assim, o Otero atual é muito ruim, tá, não é pouco não, mas na Série B, sei lá, pode até dar certo. Então, você tem Gil, por exemplo, que tá vindo do Corinthians, já fechou com o Santos também. Então você pega o time do Santos, que é um time muito forte, velho. Teoricamente é o time que vai subir para a Série A. Teoricamente, né? Beleza, mas contrataram Carille. O técnico, veja só, que eu acho fraco. Eu não gosto, eu detesto. Beleza. O Goiás contratou Zé Ricardo, meus amigos. O Goiás que teoricamente briga para subir, Zé Ricardo, que é péssimo. Eu também detesto. Vem de péssimos trabalhos nos últimos 3, 4 trabalhos dele foram péssimos no Japão, aqui no Brasil, péssimo também. Então, você pega os times ali, estão tudo com um treinador ruim, assim, e o Sport tá com uma aposta também, né? Tipo assim, a gente não sabe se vai dar muito certo, vai dar errado, então o Sport pode ter esse trunfo que é Mariano Souza, pode ser o novo, entre aspas, Vojvoda, né, e tal, tem um destaque muito grande aí nessa temporada e subir com o Sport para a Série A, né? Ou então vai o novo Paulo Pesolano do Cruzeiro lá naquela Série B de 2022. Então, assim, a gente pode ter esse trunfo aí, porque vocês esperam algo demais com Carille no Santos? Eu não espero nada demais, nada. Vocês esperam algo demais de Zé Ricardo no Goiás? Nada. Não tem nada para se extrair disso, tá? Assim, de algo a mais e o time vai jogar bem. Esquece isso. O Mariano Souza pode jogar bem, né? Não sei, o tempo é que vai dizer.
Agora, é o que eu chamo de aposta válida, aquele tipo de aposta que é necessário de ser feita, entende? E acho que o Sport mandou muito bem com essa contratação. A Josa pode não dar certo, é outra história, mas mandou muito bem. Outra questão, né? Que o Sport agora busca jogador da Bahia, do Ceará e tal, e no passado buscava jogador lá de São Paulo e tudo mais, né? Acho que um Sport na primeira divisão não deveria buscar jogador nem aí que outros clubes do Nordeste querem, nem que clubes do Sudeste querem. Aí eu vou muito além. Não deveria. Deveria ter uma pegada bem diferente. O Sport na Série B tem que buscar esses jogadores sim. Lá dos clubes lá da Série A, daqui da Série A, aqui do Sudeste, e também de clubes, né, do Nordeste, que hoje tem perfil de clube de Série A de verdade, que é o caso do Fortaleza, é o caso, por exemplo, de um Bahia. Não há nenhum problema em buscar jogadores dessas equipes. Hoje não há problema, porque essas equipes, Fortaleza e Bahia, hoje vão competir no Brasileirão para ficar no Brasileirão e até mesmo para beliscar alguma coisa no Brasileirão. No mínimo, uma vaga aí na Copa Sul-Americana. Não há nenhum problema hoje de buscar jogador, por exemplo, de um Bahia, por exemplo, de um Fortaleza. Se fosse buscar um jogador do Santa Cruz, um jogador do Floresta, um jogador do Ferroviário, né, um jogador do Sampaio Corrêa, a gente poderia até concordar. Por quê? Porque a gente está falando de times, né, que estão em situação igual ou pior à do Sport. Não é o caso, por exemplo, hoje de Fortaleza e Bahia. Não vejo nenhum problema nisso, né? E aí o Roberto fala também que diante dessas contratações e diante das contratações do Fortaleza e também do Bahia, né, o Sport não tem a menor favoritismo aí na Copa do Nordeste, no máximo vai chegar ali e brigar por... Discordo completamente. Completamente. Tá? E na temporada de 2023, a gente viu isso acontecendo. O Fortaleza ele tinha encerrado a sua temporada de 2022, né, com a espendorçal do seu elenco, o melhor do seu elenco permaneceu e houve uma qualificação colossal do elenco para 2023. O Ceará tinha perdido completamente todos os seus jogadores, montou um elenco do nada, sem tempo para nada, e conseguiu, por exemplo, nos 4 jogos contra o Fortaleza, ganhou 3. Inclusive, eliminando o próprio Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste. O ponto sobre a Copa do Nordeste, que eu concordo com o Josa, é de tipo assim, sei lá, o Sport não tem, sei lá, a menor possibilidade de ser campeão, ou tem chances muito remotas de ser campeão. De fato, você pode discordar dessa aspas, né? Porque eu como torcedor, tá, do Sport, eu não vou colocar expectativa. Por exemplo, eu não coloco expectativa que o Sport vai ganhar a Copa do Nordeste. Eu não coloco. Mas, tendo em vista do que aconteceu nas últimas temporadas, e é um torneio curto, né? É uma Copa mesmo, tipo, não é um torneio de pontos corridos, pode ganhar sim. Não é nenhuma loucura. Por exemplo, em 2022, com a montagem de elenco de um time de Série C, um dos piores esportes que eu já vi na minha vida, no início de temporada, assim, com um elenco ridículo, assim, principalmente do meio para frente, o Sport bateu na final da Copa do Nordeste e só não foi campeão, na minha opinião, por causa da arbitragem. Porque jogou bola para ganhar o jogo. Não é que, golear, não é nada disso. Mas, tipo, jogou bola para vencer. Ou, no mínimo, ir para os pênaltis. E nos pênaltis poderia vencer ou não, sei lá. Contra um Fortaleza que era um dos melhores Fortalezas da história. Da história comparado à história do Fortaleza, óbvio, né? Pegando esse ponto de comparação. Então, a gente com o elenco ridículo, um dos piores esportes, bateu de frente com um dos melhores Fortaleza, só não foi campeão por causa da arbitragem. Basicamente é isso. 2023, você pensa, Bahia com Grupo City, 100 milhões de investimento, tal, não sei o quê. Fortaleza, Sul-Americana, pré-Libertadores na época, não sei o quê. Ceará mais estruturado do que o Sport e tal. O Sport, de novo, bateu na final da Copa do Nordeste, jogando muita bola e tal, pegou uma sequência fácil ali também, né? Quartas e semis foi tranquilo, assim, para pegar times mais fracos, né? CRB e ABC. Chegou na final, jogou um jogo ruim contra o Ceará no jogo da ida, mereceu perder mesmo, talvez até demais, de uns 3-1 mesmo. O Sport merecia perder aquele jogo, só que o jogo dá volta aí mesmo. Ou seja, o resto é história, né? Era para ser uns 6 para o Sport, tranquilo, assim, fácil, tá? Uns 6-0. O caminhão de gols que o Sport perdeu, a aleatoriedade e o acaso é surreal daquele jogo, tá? Então, assim, eu concordo com esse ponto, que você não pode tirar o Sport, não, da briga, não, vai. Tipo, dá para ser campeão, sim. Dito isso, eu não coloco expectativa, tá? Por quê? Porque eu não quero me frustrar. Eu não quero, vamos ser campeão da Copa. Não, pé no chão, cara. Esse ano com o Sport 2024, eu vou ser um cara, tentar ser o máximo ponderado e equilibrado possível. O máximo que der. Porque a gente viu o que aconteceu esse ano, né? A diretoria conduziu uma Série B de forma ridícula,
conduziu de forma até na brincadeira mesmo, assim, ao léu, principalmente ali de julho para agosto, setembro, conduziram a Série B de forma ridícula, assim, patética do Sport, acabou a gente não subindo, né? Então, Josa complementa o vídeo dele, só vou aqui deixar os créditos para o canal dele, o link tá aí fixado nos comentários na descrição também. Gostando da montagem do elenco até agora do Sport, é uma montagem de elenco mais séria em relação às temporadas anteriores, eu concordo, é uma montagem de elenco bem mais interessante do que as últimas temporadas, e o Sport ainda precisa contratar jogadores, no plural, para quase todas as posições. Algumas para compor elenco, outras para ser titular absoluto, outras para disputar uma titularidade. O Sport ainda tem um longo caminho para percorrer aí durante esse mercado da bola e durante a temporada, né, como um todo. Espero que o Mariano Souza faça um bom trabalho aqui no Sport, tá? E não ganhou por um acaso. Porque o Sport foi melhor nos 2 jogos contra o Ceará, na final. Né? Então o Sport poderia perfeitamente ter sido campeão, e aí ter sido campeão diante de um time que venceu o grande Fortaleza, com a grande montagem de elenco e tudo mais. Então vamos com calma nisso daí. Meu amigo, veja, você pode ter muita diferença de elenco, mas quando você entra em campo hoje, quando você tem em campo hoje jogadores vestindo a camisa do Sport, jogadores vestindo a camisa de qualquer time do Nordeste, independente da posição desse time do Nordeste aí, se é Série A ou Série B, tem briga, tá? Tem briga. Isto aconteceu, por exemplo, em 2023. Então, não descarto, por exemplo, a possibilidade do Sport conseguir alguma coisa, não. Quem disse que eu descarto? Além do que, o Sport hoje não tem o mesmo time que tinha no começo de 2023. Longe disso, a gente está percebendo uma montagem de time muito mais forte. E essa montagem de time também pode perfeitamente ali redundar numa equipe bem interessante, muito competitiva, e que pode complicar. É favorito? Não é favorito para conquistar. Agora, essa distância toda que o Roberto aponta, eu discordo completamente. Acho que não é bem por aí, não. E acho que o torcedor do esporte tem que, sim, aspirar à conquista, sim, da Copa do Nordeste. Ok? Bom, gente, é isso aí. Depois ele complementa falando um pouquinho sobre a montagem do elenco do Sport e elogiou aí a maioria das contratações, tá? Quem quiser continuar acompanhando lá o canal de Josa, mais uma vez o link tá aí na descrição. Abraço aí, gente, para todo mundo. Abraço aí para Josa. Tamo junto, rapaziada. A gente tá de volta aí mais tarde. Valeu.